Oi, sou Letícia Patrocínio, comunicóloga especializada em educação emocional e eu quero impactar você, quero impactar com as minhas ideias, com as minhas opiniões, quero mudar a vida das pessoas, eu quero mudar para melhor, né? E por que eu quero isso? Porque nós estamos aqui, né, no planeta e o planeta ele dá pra gente o ar que a gente respira, ele dá alimento, ele dá tudo que a gente tem para viver. E o que a gente dá em troca? A gente dá destruição, a gente dá, para dizer no mínimo, lixo. E hoje a convidada que eu tenho aqui, que eu chamei, ela tem tudo a ver com esse meu propósito, porque ela tá mudando as coisas no nosso meio. E eu encontrei ela num evento que eu participei sobre sustentabilidade, né? O nome do projeto dela é Lixo do Bem. E uma frase que ela disse me impactou muito, né? O lixo tem potência. E ela busca, né, através desse projeto, transformar a si mesma, as relações e o planeta. Então, seja bem-vinda, Vanessa Atayama. Muito obrigada, Letícia. Imagina. Prazer estar aqui. É isso mesmo que você falou, o lixo tem potência. Que bom. E aí a primeira pergunta justamente é essa. Eu quero que você me diga da onde surgiu esse ponto, né? Sim. Vocês enxergarem que ele tem potência. O projeto ele nasceu em 2021, durante a pandemia, né? Esse momento em que fomos convidados a ficar trancados em casa por um bom período, aquele tempo incerto, tranca, solta. E nesse meio tempo, eu tive uma preocupação com os catadores, porque foi num momento em que eles suspenderam inclusive a coleta seletiva, a coleta no geral, na verdade, não só a seletiva, né, das casas. E me ocorreu do que eles estavam vivendo, né, porque eles dependiam do nosso resíduo para poder comercializar, enfim, para levar o sustento para a família deles, né, porque a profissão deles depende do nosso resíduo. Então, nesse momento, eu comecei a fazer um caminho de volta ali, né? Falei, poxa vida, quantas pessoas será que estão agora sem alternativa? Porque eu estava trancada, mas eu conseguia trabalhar em home, porque a gente é computador, a gente né, que trabalha na parte administrativa, acabou se virando mais fácil naquela época, né? E aí, naquele momento, eu fiz a pesquisa e eu vi que, segundo a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, a estimativa era de 800 mil catadores, mas que a previsão é que esse número tivesse triplicado no decorrer da pandemia. Caramba! E aí, isso foi em março de 2021. Eu fiz inicialmente uma ação entre amigos ali para a gente arrecadar cestas básicas para os catadores de Guarulhos, porque eu moro lá, né? E em contato com o pessoal da prefeitura, a gente chegamos no número de 106 cooperados cadastrados na prefeitura, né? E foi, graças a Deus, o número que a gente conseguiu de cestas. E a partir dali, esse tema começou a me rodear. E como eu fiz esse caminho de volta, na verdade, é para frente, né? Porque saindo da minha casa, o que acontece com esse resíduo, né? Então, tem muitas famílias, tem indústrias que dependem do resíduo da gente. E eu cheguei também num número bombástico, que agora eu já vou trazê-lo atualizado, mas a previsão é de que já tenham sido produzidos mais de 10 bilhões de toneladas de plástico. Isso da década de 50 para cá. Uhum. E o plástico, o primeiro plastiquinho que nasceu lá na década de 50 continua por aí até hoje. Sim. Né? Em algum canto do nosso planeta. Então, ele tem potência. Tá. Foi Você aí vê como que é importante, né, a gente se reinventar. E a Revolução Industrial foi boa? Em partes foi. Sim. Mas olha o que a gente está sendo obrigado agora, entre aspas, que é obrigado. Exatamente. A gente precisa pensar nisso, senão a gente não pensa, né? Sim. É porque o planeta ele tem uma área demográfica muito grande. Então, o que a gente percebe tá longe dos meus olhos. Bom, com a gente, né, no dia a dia. Uhum. Se eu tenho um trabalho que eu preciso cumprir com urgência, qual é a minha técnica? Eu deixo ele na minha mesa, porque ele precisa estar no alcance dos meus olhos. Sim. Né? E aquilo que está mais afastado, eu não me dou conta, eu demoro para chegar naquele assunto, porque a gente tem uma série de coisas para fazer, a vida da gente é corrida, né? Então acaba que você cuida mesmo do que está no seu entorno, então a gente acaba se preparando para isso, para o que é urgente deixar próximo ali de você. Sim. Então é complicado. Muito. E o que é muito legal também, que eu aprendi com a Van, que ela falou assim, né, que o problema em si não é o lixo.
O problema em si é como a gente lida com ele, a forma como a gente trata o lixo, né? Exatamente. O que a gente percebe até hoje é que a potência, o lixo tem potência. Bom, o primeiro plástico que foi criado está aí, por aí circulando, poluindo em algum lugar, porque naquela época a gente não tinha a consciência, né, a dimensão do poder do plástico, né? E me perdi. Não tem problema. Ai, me perdoa. Não tem problema. A gente falou que eu falei, não é o lixo em si, a forma como lida com ele. Exato. E aí a potência dele, o poder que a gente conhece do lixo hoje é a potência negativa, é o destrutivo. Sim. É o que está chamando a atenção, é o que está atraindo, né, infelizmente, a atenção da gente no aspecto ruim por conta da mudança climática, de todos os efeitos que a gente está percebendo de uns anos para cá por conta do descarte inadequado, né? Sim. Mas ele tem sim uma potência. Eu creio que essa potência pode ser invertida. Ela pode. Hoje nós estamos num ponto, né, ali da régua, podemos dizer assim, mas eu creio que a gente tem como transmutar isso para outro ponto, para o outro extremo da régua, né? E aí foi um dos pontos que eu percebi a potência do lixo, que é o motivo por onde a gente tenta chamar a atenção das pessoas. É pelo amor, né? Eu falo que é pelo amor. Quando você mostra para a pessoa o que pode ser produzido a partir do lixo, aquilo ressignifica uma informação muito antiga que a gente tem na cabeça de que o lixo é ruim, que não presta. Né? Que não serve mais para nada, que é uma mentira, né? Exato. A gente acha que acaba ali, né? Joguei na lixeirinha, acabou, morreu ali, porque ele some magicamente das nossas vistas, só que não. Então, só que não. Exatamente. Certo, muito bom. E aí outra coisa que eu lembro, né, de você falar, que tem a ver com isso do lixo ser uma potência, né, que também foi muito impactante ouvir você falar, né, que toda vez, cada pessoa que nasce não para mais de gerar lixo desde aquele minuto que ela nasceu ali, né. E aí a gente vive num mundo que é capitalista. Né, e que isso vai acontecer, né? E aí, como é que vocês conseguem, assim, despertar esse interesse nas pessoas de fazer essas mudanças? Sim, o que você trouxe é uma realidade, né? A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa consumir para sobreviver, né? Mesmo que o básico, que você siga a linha minimalista, mas você precisa consumir alimento, precisa consumir roupa. Então, a gente não consegue fugir do consumo, Sim. né? Mas é isso, a gente está condicionado a partir do momento que a gente nasce, assim como a morte, que é uma certeza que a gente tem, outra certeza que a gente tem é que a gente vai gerar resíduo até morrer. Então, o que eu tento trazer é um olhar amoroso mesmo pro lixo. Em 2021, a gente fez, logo no início do projeto, a primeira ação que nós fizemos foi da campanha de Tetra Pak. Não sei se você se recorda. Do leite. Da caixinha de leite, que o pessoal abria, né, lavava, abria e ela formava como se fossem plaquinhas. E o pessoal começou a fazer mantas térmicas a partir dessas placas. Olha que legal. Eu não sei se eu tenho apesar de ter o interesse em cuidar, é muita criatividade. Sim, você chegou no ponto. É assim, a gente tinha um problema urgente ali, a gente tinha pandemia, a gente tinha um frio rigorosíssimo, que não se tinha um frio com aquelas temperaturas baixíssimas há muitos anos e todo mundo trancado dentro de casa. E como é que a gente fazia para ajudar as pessoas morrendo de frio na rua? Então, alguém teve a brilhante ideia, na verdade já existia um projeto no Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome agora, mas eles fazem placas térmicas para revestir casas em comunidade, casas de madeira, enfim, justamente para ajudar a vedar um pouco do frio, porque no Rio Grande do Sul, as temperaturas são muito intensas, né, muito baixas. E a partir dali criaram a manta térmica. Então eu lembro que foi assim, a primeira campanha que eu fiz, na primeira semana, uma pessoa me trazia 15 caixinhas. A dela, do vizinho ali. Na segunda semana, a mesma pessoa me trazia 45. Olha. Na terceira semana já passava de 100, a mesma pessoa. E aquilo deu um boom. Então, na verdade, esse despertar, ele é um pouco lento, vamos dizer, Sim, mas é natural. O processo educativo sempre né? Quando a gente fala em educação, em mudança de hábito, você mexe em crenças muito profundas, né? Coisas que vêm de muito tempo atrás. Mas eu achei incrível porque foi um despertar, assim, pelo amor, né? A gente queria ajudar,
queria ajudar o morador de rua que estava morrendo, literalmente morrendo de frio nas ruas. A gente não podia sair de casa, a gente não tinha dinheiro, muita gente passou, né, situações... Bastante necessidade. Exatamente. E ali eu percebi, tanto que até hoje, o que acontece? A gente suspendeu a campanha de arrecadação, porque foi uma coisa sazonal ali, mas até hoje eu tenho gente me chamando no privado e perguntando, poxa, vocês não vão voltar com a campanha da caixinha? Eu não consigo mais jogar ela fora. Olha só. Eu olho para ela e eu preciso arrumar uma utilidade para ela. Então, isso foi maravilhoso, porque a ideia é essa, é você olhar para aquilo e ver que aquilo tem potência. Tá. Tanto que depois da manta, eu ajudei algumas ONGs, forneci as caixinhas para algumas ONGs de Guarulhos, porque elas é que faziam as mantas, as placas para colar nas casas, enfim. Uma das ONGs, que é o Instituto Cultural Bom Sucesso, eles começaram a fazer bolsa retornável de mercado com as caixas. Linda, ela fica prateada, ela fica maravilhosa. E você vê, a gente foi buscando utilidade, porque uma vez que você ressignifica aquilo, você não quer mais fazer o caminho de volta. Sim. Sabe? É dar um passo para trás e voltar a olhar aquilo só como um lixo sem valor. Não é, ele tem valor. Tá. Então, na verdade, o que eu estou entendendo, esse despertar, ele é assim, um pouco, na verdade, natural. Sim, porque é uma informação Vocês que a gente estão já ali tem. para esperar quem tem interesse, mas ela Sim. vai muito quem vai procurar vocês. Na verdade, eu faço campanhas semanais pelas redes, né? E pelo menos uma campanha mensal eu faço presencialmente. Eu trabalho muito com ONGs, a gente tem muita parceria entre as ONGs, né? Mas a ideia, na verdade, Letícia, é a gente despertar algo que a pessoa já tem dentro dela. A gente já tem essa informação. Tá. Não sei no seu caso, mas eu lembro da minha avó cozinhando e aí ela pegava casca de cenoura, casca de chuchu, casca de ovo e ela quebrava assim, ou cortava bem e colocava na terra, no pé das plantas. Tá. Então, é um conhecimento que a gente já tinha, muito antigo, a gente perdeu, mas que está sendo resgatado. Tá. Só que com uma novidade, porque no caso das nossas avós já existia o plástico, mas não só o plástico, né? Vidro, metal, enfim. A gente não tinha noção de como descartar. Então a gente jogava de qualquer forma, ia lá pro aterro e achava que estava fazendo certo. Sim. Tudo bem, não tem, sem julgamento, né? Eles faziam o melhor que eles podiam com a informação que eles dispunham ali na época. Mas hoje a gente já sabe o quão prejudicial está sendo. A gente está colhendo os frutos, né? Então, agora a gente está pegando esse modelo que a gente faz com a compostagem e está aplicando para os recicláveis. Sim. Essa é a inovação, né, vamos dizer. Não, eu acho interessante que eu vou fazer aqui uma provocação, no sentido de que a gente está falando dessa parte final, vamos dizer assim, que é do descarte. Sim. Mas, gente, precisa pensar na hora que você vai fazer a compra no mercado, tá? Porque ali você está vendo infinitos plásticos, infinitos isopores, enfim, tudo que é tipo de material. Então, o que eu posso fazer também? Ter essa autorresponsabilidade de talvez não chegar nesse ponto, talvez eu não sei se eu vou encontrar, tá? Meu estudo não foi tão longe assim para eu saber se eu consigo encontrar alguma coisa que não seja plástico. Com menor mas impacto. Às vezes eu consigo um papel, aquele papel de pão, por exemplo, a gente ainda consegue comprar algumas coisas com esse material. Sim, né? Isso que você trouxe é muito importante, Letícia, porque na verdade, é o próximo passo de quando você começa a tomar consciência do lixo. Porque você começa primeiro assim, tomando consciência que ele existe. Ele está ali, eu produzi, ele é meu, e agora? O que eu vou fazer com isso, né? Então, o primeiro passo é você começar a separar e destiná-lo adequadamente. Só que você vai notar que o seu saco de resíduo orgânico, ele é pequeno, porque não costuma ter sobra, a gente não desperdiça muito comida em casa. Sim. Mas o saco de reciclável é gigante. Enorme. É uma sacola gigantesca por semana. Na minha casa são 2 pessoas e vai muita coisa. Exato. E aí isso começa a te dar um desconforto. Você fala, puxa vida, isso está indo para reciclagem. Aí quando eu te conto que de toda aquela sacola, uma média de 15% ainda assim não dá reciclagem, e da central de reciclagem, isso vai terminar no aterro de qualquer forma, isso começa a te dar um incômodo um pouquinho maior. Aí você fala, poxa vida, então quer dizer que nem tudo que eu estou mandando para reciclagem é reciclável. Então aí você já começa a separar o joio do trigo. Sim. Aí você olha e fala, bom, então vamos descobrir o que tem e o que não tem reciclagem, porque aí aí o próximo passo é você fazer essa seleção na hora da compra.
Então, eu acho que um dos erros do pessoal que tenta engajar com esse tipo de assunto é convencer pela compra, porque aparentemente a compra é o início, mas na verdade você vai tomar consciência disso no final. Sim. Você começa tomando consciência do seu final do processo, que é o resíduo que você gera ali do seu consumo, e você vai fazendo um caminho inverso. É um caminho para trás, né? Um passinho para trás, mas que na verdade é para a evolução. Sim. E é aí que você vai tomar consciência e você vai começar a se questionar sobre as compras. No momento em que você gera aquele resíduo, no momento da compra. Então, ali na compra eu vou fazer uma escolhas análise. melhores, vou Exato. analisar. Exato. Aquele plástico metalizado, né, de bolacha, de chocolate, aquilo é péssimo. Ninguém sabe que é plástico, praticamente. Pois é. Quase ninguém sabe que Ele é um plástico. material misto, ele é péssimo porque a maioria dos... Deixa eu só esclarecer um ponto antes. É uma pergunta que é comum do pessoal me fazer. Mas como eu vou saber o que dá e o que não dá reciclagem? Tem alguns pontos. Às vezes o material, que é o caso do copinho descartável, do pratinho descartável de festa, ele é um material muito barato, que não compensa, ele não é vendável, ele não tem viabilidade financeira para ser reciclado. Então, você faz a festa lá linda, aquele montão de descartável. Não, mas tá tudo certo, porque eu faço a minha parte. Eu já separo e eu vou mandar isso para reciclagem. Mas eu preciso te falar, na maioria das cidades ainda não recicla esse tipo de material. Porque é o caso desse papelzinho metalizado. Por isso que eu quis fazer esse parêntese. Porque, por exemplo, em Guarulhos, que é onde eu moro, que eu conheço um pouco melhor ali, né, da situação do aterro, das centrais, lá eles conseguem dar destinação para esse plástico metalizado. Depende mas do é lugar, exceção. né? Exato, é exceção. A questão é, a central de reciclagem, ela precisa de clientes para comprar aquele material. É um comércio, da mesma forma que a gente, só que eles comercializam o resíduo. Tá. Né? Assim como ela deu o exemplo desse papel metalizado, né? Assim que você chama. É muito legal que hoje em dia o pessoal está preocupado com canudo, por exemplo. Sim. Legal, é outro material que está ajudando o planeta. Mas não pensam também, e que a indústria não me ouça, mas o sachê de maionese, de ketchup, de mostarda. Gente, aquilo ali vai pro mar, tá? Vai pra terra, vai pra natureza. Não, aquilo ali não se recicla. Não é? Você que é especialista, tô falando a verdade? Não, é isso mesmo. Olha, eu vou te falar que a gente não sabe dessas informações. Isso. A gente não sabe. Mas porque, Letícia, a gente não é provocado a ter o pensamento crítico sobre isso. A questão é, compra que é legal, é bonito. Gente, não tem nada contra comprar. Mas a questão é fazer uma compra consciente, porque a gente precisa consumir, é um fato. Mas tentar consumir com um pouquinho de consciência. Eu quase tive um surto semana passada, passando com meu filho mais velho próximo de uma feira, e aí eu via as caixinhas com os sachezinhos que o pessoal monta. É lógico, a gente entende, tem a praticidade, tem a correria do momento ali de grande movimento ali da feira, né? Os saquinhos com o molhinho de pimenta, o vinagrete. Aquilo me dá eu falei, ai meu Deus, aí eu brinquei com ele, falei, filho, a gente precisa arrumar uma solução para isso. Aí ele fez, mãe, mas a gente não tem como arrumar uma solução para tudo do mundo. Eu falei, não, mas a gente precisa ter em mente que as soluções vêm a partir de um desconforto. Então aquilo precisa te incomodar. Quando aquilo te incomoda, você começa a olhar e fala, não, preciso resolver isso aqui de algum jeito. E eu pensei a mesma coisa que você. Um dia eu fui comer pastel e eles colocam literalmente em saquinho plástico. Põe o vinagrete e põe um molho. Aí eu virei pra ela e falei, não tem uma outra solução pra esse saquinho? Ela ficou olhando assim pra mim com uma cara, tipo, mas sabe por que eles têm a questão da vigilância que é isso que ela tá também? me perguntando? E Exato. aí eu pensei, mas não adianta nada eu falar isso pra ela. Eu deveria tentar ter uma ideia melhor, mas eu também não sei. Entende? É difícil. Mas a dúvida é o princípio de tudo. Tá É perfeito. assim você que questionou a semente Pelo tá menos plantada. eu não pego o saquinho, mas assim, centenas E pegam. às vezes você até pode pegar, porque ele tá ali. Então, assim, uma vez, as meninas do meu trabalho, minhas amigas lá, elas toda sexta-feira almoçam pastel. Eu não costumo pegar, mas aí vem a sacola cheia dos molhinhos. Fala, ai, gente... Socorro. Mas aí o que acontece, Letícia? Tá lá, aquele saquinho já foi usado, não vai ter jeito. Sim. E tentando combater o desperdício de alimento também, né? Pois é. Falo, gente, eu vou levar e eu vou usar esses molhinhos. E agora eu tô viciada no molhinho de pimenta. Aí faz parte, né? E no vinagrete. É claro, o ideal é que não se utilizasse tanto plástico para isso. Sim. Mas a gente precisa fazer esse cálculo também, tá? Uma vez que principalmente no ramo alimentício a gente tem desde o produtor até chegar na nossa mesa,
eles estimam uma média de 50% de desperdício. Nossa, é muito. Num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam por insegurança fome. alimentar ou fome propriamente dito. Isso para mim é inaceitável. Sim. Então, outra informação que eu não sabia. Sim. Voltando para o raciocínio certeza. do pastel. Aquele molinho tá lá, já foi colocado naquele saco, aquilo não volta, vai precisar ser consumido. Então, o que eu quero trazer não é, mas vamos consumir com culpa. Não é isso, gente. É assim, não, ok, eu vou comer justamente para fazer esse plastiquinho ter valido a pena de alguma forma. Mas é uma reflexão que a gente precisa ter. E essa questão do alimento, eu gosto muito de... Do antes do descarte. Exato. E esse plástico, ele não vai dar reciclagem. Não porque vai. ele vai bem sujinho. Ele vai cortado, então... ele vai sujo, Exatamente. não tem jeito. Esse vai pro aterro. E uma reflexão que é importante a gente ter é essa questão do aterro também. Os nossos aterros, eles ficam normalmente na região metropolitana. Porque o caminhão também não vai poder viajar... Muito tempo, uma exato, distância muito longa, uma distância muito longa com a carga. Até porque o mesmo caminhão faz várias viagens por turno, tem isso também. Mas o aterro, ele é programado, sei lá, ele foi projetado lá pela equipe de engenharia para durar 40 anos. Mais 40 anos, contando que eles vão receber o quê? 15% do resíduo domiciliar. Certo. Que seria o quê? É o lixinho do banheiro e fralda descartável, enfim, alimento. Coisas que de fato... Então, o alimento a gente conta na compostagem, tá. né? Então, os outros 85% está dividido entre reciclável e resíduo orgânico, que é a sobra da cozinha. Certo. Então, se você considerar que a sobra da cozinha, que representa metade de tudo que você gera em casa, metade é sobra da cozinha, você composta. Então, a compostagem é o quê? É a reciclagem da natureza. E os plásticos você encaminha para reciclagem, para o aterro teria que ir só 15%. E aí, de fato, ele vai durar os 40 anos. Mas hoje, como é que acontece? Se não vai 100%, a população só crescendo, vai, sei lá, 65%, 70%, que é, no mínimo, o seu orgânico e o seu lixinho do banheiro. Tá. É o que a gente manda para o aterro. Então, daí cai absurdamente. E o aterro, ele tem um custo altíssimo para os municípios, né? E sem contar que o aterro fica onde, gente? Na natureza. Exatamente. Olha que coisa. Nem me fala. Eu fui fazer uma visita no aterro lá de Guarulhos e é um terreno muito grande, mais de 400 mil metros de área, e eles separam em 10 glebas. Então, eles vão preencher a primeira gleba, eles abrem a segunda. E esse abrir é o quê? É uma área de Mata Atlântica nativa que eles precisam desmatar para poder receber. Dói no coração de ver. Mas tem uma questão, Letícia, é necessário. A gente precisa ter aterro para atender, porque a gente gera resíduo, né? Que não tem reciclagem mesmo. Então, O que a gente precisa é a gente tomar mais fazer ele durar. consciência. É fazer ele render o máximo que a gente conseguir, destinando o resíduo adequadamente. E aí eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui, tá bom? Fica à Mas é vontade. que não tem como não fazer essa pergunta agora. Lendo o seu material também, e tem a ver com isso que a gente está falando agora, do lixo interno e lixo externo. Fala só um pouquinho disso, porque é o que a gente está falando agora, né? Não Sim. tem como a pessoa não fazer essa relação para ela entender esse processo que a gente está falando todo do lixo. Não tem como ela fazer se ela não olhar para ela, né? Exatamente. O que acontece, esse mundo que fomenta, né, o capitalismo e tal, e não estamos falando mal do capitalismo, a gente depende, né, vivemos nesse regime, Se a fez gente necessário. a gente só precisa fazer compras mais conscientes. Mas ele impõe para você um consumo muito grande, um olhar para fora, né, um se preocupar com a estética, com a aparência, com o bonito, com o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, e isso projeta a gente para fora, né? Então, esse é um caminho, e eu estou te falando isso por experiência própria, tá? Foi a minha experiência, o que eu trago no projeto foi o que eu identifiquei dentro de mim. Eu comecei a compostar em 2019, muito antes do projeto, eu nem tinha ideia do projeto. Eu comecei a compostar depois de uma palestra que eu vi na Prefeitura de Guarulhos, que me impactou muito. Eu saí de lá e comprei a composteira. Na semana seguinte ela chegou e eu comecei. Tá. Eu vinha de um processo depressivo, e muita gente nem sabe disso, porque eu comunico bem, eu sou falastrona, né, gosto de fazer bastante bagunça, mas só a gente sabe o que tem dentro. E eu sou servidora pública, eu escolhi estar lá, eu estudei, prestei o concurso, me dediquei, me empenhei para entrar lá.
Eu estou com meu esposo, a gente já está junto há 21 anos, escolhi estar com ele, amo profundamente, meus filhos a gente escolheu tê-los, os dois, né, foram planejados, graças a Deus, né, Deus nos presenteou com essas duas riquezas da vida da gente, mas ainda assim faltava alguma coisa. E aí eu tinha um vazio que nada preenchia. E em 2019, procurando coisas fora da minha rota ali, trabalho, família, coisas que me ocupassem, que eu estava justamente me buscando. Eu encontrei esse curso, comecei a fazer a compostagem, e nesse processo da compostagem, o que eu percebi é um movimento lento, porque a natureza é lenta. Ela tem o tempo, não é que ela é lenta, ela tem o tempo dela. A gente julga como lento, na verdade, né? Não, e também não tem como ela ser rápida com plástico. Né? Pois é, mas mesmo para dar conta, para ela se sustentar, para ela se dar conta ali do resíduo que ela mesma gera, isso leva um tempo. Então, o que é a compostagem? Você pegar a poda de jardim, folhinha que você varreu lá na calçada e juntar com seus orgânicos, é isso. E isso vai passar por um processo químico, biológico ali, e dali um tempo aquilo vai virar um adubo riquíssimo. E eu comecei a olhar aquele processo, né? É incrível que a natureza, no tempo dela, ela pega duas coisas que não servem, que a gente classifica como lixo, e ela transforma aquilo num alimento riquíssimo em nutrientes para ela. Só que isso foi um caminho muito lento, sabe? Para mim, foi muito lento, né? Eu me dei conta disso 2 anos depois que eu tinha começado a fazer a compostagem. E aí eu percebi que no momento em que eu comecei a fazer a compostagem, isso olhando lá da frente, tá? Não no momento presente em que eu estava fazendo. Eu comecei a perceber que eu comecei a formar um caminho na minha cabeça para dentro. No momento em que eu comecei a aprender a processar o meu resíduo, a tentar me sustentar aqui fisicamente, isso foi criando um mapa mental na minha cabeça de como eu tratar os meus lixos internos, né? Os meus medos, os meus traumas, as minhas dores. Mas é um processo lento, contínuo, porque a gente está sempre criando lixo, né? Conforme a gente vai evoluindo, vem novos desafios, né? E a gente vai criando lixo e a gente vai ressignificando também. Então, é nesse aspecto. Mas eu sinto isso incrível. Mas isso é um olhar da Vanessa, ou do projeto? Como que chegou isso, assim, pois é. nesse lugar? Que primeiro eu tenho que olhar para mim, para depois... O projeto não começou com esse intuito. O projeto começou com o intuito de aumentar a adesão da coleta domiciliar do reciclável, porque as grandes cidades já possuem coleta seletiva, né, só dos recicláveis, mas a maioria dos moradores ainda não sabem disso. Então todo mundo, até hoje, a maioria ainda manda reciclável, orgânico, tudo para o aterro. Né? Então, quando eu percebi esse movimento que foi lá no início do projeto, qual que era o meu engajamento? Gente, a gente precisa mostrar para as pessoas que, olha, a nossa cidade já tem coleta, gente, vamos separar. Porque tem famílias esperando na central de reciclagem que dependem de comercializar esse resíduo para levar sustento para as famílias. Enfim, tem toda uma cadeia gigante que se inicia com o fim do nosso ciclo ali. Tá. Né? Nasceu dali, mas... na verdade, eu não falei dessa parte terapêutica, tá? No final de 2020, eu já faço terapia holística, recebo, né, como paciente terapia holística há um bom tempo, gosto desse tipo de prática. Eu acho que ela não briga com a psicologia tradicional, eu acho que é um braço a mais, é uma ferramenta a mais para a gente trabalhar com o invisível, com coisas que, às vezes, a ciência, a medicina tradicional não consegue responder. Então, eu sempre falei muito essa terapia sempre falou muito comigo. E aí, em 2020, no final de 2020, eu passei por uma situação inusitada com uma familiar que estava em estado terminal no hospital, fui visitá-la e passei por uma situação lá e aquilo, assim, me chamou, né, para esse lado terapêutico. E eu lembro que eu ainda questionei Deus, falei, meu Deus, eu não tenho tempo para nada, eu já estou tentando tocar as coisas do projeto nas horas vagas, não me aparece com mais nada, né, tipo, mas é isso mesmo que eu preciso fazer? E aí eu comecei a pesquisar, comecei pelo Reiki. Tá. Aí depois fui para a humanoterapia, que é uma vertente da apometria, fiz psicanálise e espiritualidade e estou terminando agora um curso de terapia apométrica. E o fato é, eu estou seguindo a minha intuição. Tipo, só vai, faz o curso, vai ser legal. E o meu termômetro é assim, tá leve, tá gostoso aqui no coração, então eu vou. Tá. Aí fiz, essa coisa tá fluida, você vê que tá fácil, que tá indo, que tá te direcionando para aquilo.
eu vou. E fui fazendo as práticas terapêuticas, o projeto, meu trabalho, minha família, ali, o estudo, né, no principal. Só que em um determinado momento a coisa começou a fazer assim. Começou a convergir as terapias, as práticas, né, os ensinamentos que eu estava tendo aqui, começou a convergir com o que eu observava no projeto. E com o que eu observei, primeiramente, em mim, com essa questão da compostagem. Tá. Então, a partir daí que nasceu esse olhar. E cada vez mais eu tenho mais certeza, e só vem confirmações para mim nesse sentido. Porque eu vejo por mim. Eu dou conta do meu resíduo orgânico, tento, na medida do possível, dar do meu reciclável, encaminho para reciclagem o que não tem jeito, mas assim, eu tento reaproveitar em casa, eu tento reduzir o consumo. Por exemplo, a manteiga. A manteiga você pode comprar no pote ou de metal, ou de plástico, ou tem aquela barrinha que vem só com papel. Aquele papel não dá reciclagem, mas é um resíduo menos pior, e na verdade não dá no meu município, pode ser que dê em algum lugar, né? Então eu compro ele porque ele gera menos resíduo do que o pote plástico, sabe? Eu tento ir fazendo essas compensações. Isso é muito legal. O que me deixou assim curiosa, que foi por isso dessa pergunta, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que a gente só consegue pensar no planeta se a gente pensa que a gente é responsável pelas nossas vidas em primeiro lugar. E que a gente faz parte, né? A gente está conectado. Que depois a gente, por conta de sermos quem a gente é, a gente consegue mudar as nossas relações e depois a gente consegue pensar no planeta, né? Parece que é uma escadinha. Então eu fiquei muito curiosa porque no seu projeto fala isso. Sim. Né? Então, por isso que eu trouxe essa pergunta. Eu fiquei curiosa. Como é que vocês chegaram nisso? A gente restaura um passinho por vez. Foi assim que eu senti comigo. Eu primeiro fui restaurando a minha conexão comigo, nesse processo da compostagem. E aí, num determinado momento, eu consegui florescer para o projeto, enxergar a possibilidade. Eu sempre gostei de ações sociais, mas estava num momento em que eu não tinha tempo, família, crianças, né? E aí, mas no momento certo, eu consegui florescer para o projeto. Então, assim, eu já estava conseguindo minimamente, né, cuidar de mim e estava conseguindo oferecer um pouquinho para os outros através da prática do projeto. E, né, coincidente, né, o projeto fala sobre sustentabilidade, sobre a questão. Quando você olha para o resíduo, você não está olhando só para o seu resíduo, você está olhando para as famílias que vão manipulá-lo depois. Né? Você está olhando para o aterro que vai deixar de receber aquele material se você separar ele, sabe, certinho, se preocupar em olhar lá no site da sua prefeitura, que dia que passa a coleta seletiva na minha porta. E aquele pessoal que fala que se a gente fizer isso não vai ter emprego? O que você acha? Isso não é verdade. Olha, preciso dizer que dos 10 bilhões de plástico que já foram produzidos, né, é o que se estima aí, desde que se começou a produção seriada do plástico, a gente tem emprego para muita gente. Bem. Inclusive, tem uma corrente aí, Letícia, bem polêmica. Eu faço parte do movimento Lixo Zero, que é esse primeiro curso que eu fiz, que me direcionou para compostagem, fiz mais alguns pela prefeitura, e eu não saio mais, esse movimento não sai de dentro de mim, porque lixo zero é justamente isso, o lixo não existe. Ele só existe quando a gente mistura tudo. Mas tem uma questão bem polêmica, que é a questão da incineração. Tem cidades que adotam essa forma, mas o movimento Lixo Zero, particularmente, quer queimar. Tá. Mas a gente é contra essa, porque polui mais. essa posição. Eles falam que tem forma... Sim, polui sim. Mas eles falam que tem um controle ali dos gases que são emitidos, mas a questão não é só essa. Pensa bem, a gente já tem um problema sério no Brasil, que é equalizar a questão das profissões cada vez mais tecnológicas, com a maioria da população cada vez menos qualificada para essa necessidade. Não que não tenham qualificação, mas a gente tem muita gente sem emprego. E só da gente pensar na pandemia, que triplicou a quantidade de gente vivendo de catar resíduo, né? Então, pensa bem, se ao invés de a gente dar emprego para, sei lá, 2, 3 milhões de catadores, a gente for incinerar tudo isso? Entendi. Percebe? Então, sempre a gente vai ter um impacto. A questão é sempre fazer a conta de como eu vou impactar menos e como eu vou auxiliar mais. Sim. Então, eu prefiro, é claro, e também tem vertentes que falam, não, mas a gente fala em incinerar o que iria para o aterro e transformar isso em combustível. Tá tudo certo, inclusive tem aterros mais modernos que já são preparados para isso. Tá. O gás que gera ali, eles já são feitos com uma tubulação que direciona para um equipamento que vai fazer essa conversão.
Mas Não são sei também se vertentes, são né? todos São os linhas de aterros que pensamento. tem isso também, né? Não, são só os mais É. modernos. E tem um custo. Sim. Só falando em custo, a gestão de resíduo para os municípios normalmente varia entre o terceiro e o quarto maior gasto do município. Pesado. Não tem cabimento. A gente está enterrando dinheiro. A gente está enterrando dinheiro. Quando você manda seu reciclável, seu orgânico para o aterro, você está enterrando dinheiro. Porque você pode encaminhar isso para reciclagem, para famílias fazerem renda a partir disso. Seu orgânico você consegue fazer adubo e você não vai mais precisar. Lógico, às vezes até precisa, dependendo da quantidade de plantas que você tem ali, do tamanho do seu jardim. Mas você consegue se sustentar, você dá conta do que você gera ali de resíduo, que esse é o movimento da natureza. O planeta está aí há quase 4 bilhões de anos, né? 3 bilhões, tralalá. Então, acho que ele tem um pouquinho virando sozinho, né? Pois é, se sustentando. Se depender da gente. Exato. Esse é o movimento. Só que é um passinho por vez, né? Porque é muita informação, é muita mudança, então a gente precisa respeitar o tempo da gente. Certo. E aí, papo aí rolando, né? Explicando tudo que você explicou, eu queria que você falasse também um pouquinho das frentes, né? Quais são as frentes aí que o projeto Lixo do Bem tem para combater, né? Você já até falou um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais no detalhe. Porque quando traz, né, que é o que a gente está falando aqui para o nosso dia a dia, no mundo que é capitalista que eu já falei aqui, nem sempre é tão simples para uma mãe que está ali tendo que trabalhar com o filho, para ela às vezes é mais fácil colocar tudo no mesmo lugar, né? E como que a gente chega nisso, assim? Na verdade, eu até estava te falando isso aqui em off, né, nos bastidores, que se você vier com qualquer proposta para mim, Vanessa, faz isso aqui, não, mas dá trabalho, porque se for tirar, porque tempo, gente, é valioso, o tempo não volta, então o tempo é a nossa moeda hoje em dia, né? Mas a gente precisa colocar a relação do custo-benefício. Então, qual é a orientação que a gente traz no projeto? A ideia a gente quer comunicar para o consumidor final que se você simplesmente separar, você já está tendo uma grande atitude. Então, o primeiro passo primordial, se você ainda não faz nada com relação ao seu resíduo, é separar. Uma sacola, um saquinho, né, que seja para reciclável, outro para orgânico e uma sacolinha, caixinha, o que for, para o tóxico, que seria medicamento e pilha. Porque é outro problema que toda residência gera. Sim, eles são potenciais poluidores, podem trazer problemas gravíssimos para a saúde global e a gente não se dá conta disso. Então, o primeiro passo é segregar realmente, é separar. Então, reciclável, orgânico e o tóxico. Tecnológico, né, vamos dizer. Isso, lixo eletrônico, exatamente. Feito isso, o rejeito ali, o orgânico, se nesse primeiro momento você não está preparado para compostagem, está tudo certo, tudo no seu tempo. Mas comece separando. Separou? Encaminha o que você já mandava para o aterro, o reciclável entra no site da prefeitura, do seu município. Muitas prefeituras já têm a coleta seletiva, mas as que não têm, tem o Cataqui, que é um aplicativo ótimo, que ele conecta catadores por região com as pessoas que querem destinar o resíduo, né, de uma maneira melhor. E no caso dos tóxicos, que seriam as pilhas e os medicamentos, os grandes hipermercados costumam ter nas garagens um piso, um cantinho ali só para os resíduos. Então ali você consegue descartar normalmente lâmpada, pilha, resíduo eletrônico, bateria, essas coisas, né? E o medicamento normalmente nos postos de saúde da cidade e as farmácias das grandes cidades também já têm caixinhas de coleta dentro delas. Já estou imaginando o pessoal falando, dá trabalho, hein? Dá um pouco, né? Não vamos falar que não, que você tem que procurar um posto, você tem que fazer essa separação na sua casa. Sim. Mas assim, gente, é necessário. Não, e também a gente precisa pensar que hoje em dia você tem tudo ao alcance da mão, né? Celular ali, rapidinho. Você joga na internet, o BS mais próxima. Você pegou o endereço da sua casa. E às vezes você na verdade, você já sabe. Por exemplo, quem usa medicamento contínuo, um diabético, por exemplo, né? É um caso que eu tinha na família. Que tem a injeção, todo né? mês você vai buscar a ampolinha, isso. Inclusive, essa ampola, ela tem um outro descarte, ela é específica. Você tem que pôr tudo ou numa caixinha, médico, né? E ela é perfuro cortante, né? Uhum. Então, ela é contaminante, mas ela pode machucar quem manipula. Então, normalmente, ou o posto dá uma caixinha, ou você pode usar uma garrafa PET. Vai colocando lá suas seringas. Quando você voltar no mês seguinte,
você entrega a sua caixinha ou a garrafa PET com as agulhas, né? E pega as ampolas novas. O mesmo raciocínio a gente pode usar para medicamento via oral, para pomada, enfim. Você foi lá na farmácia, comprou, buscou, deixa uma sacolinha no seu canto. Tem a lixeira ali, eu deixo no cantinho da janela, um saquinho. Ah, acabou cartela de remédio, ou peguei vencido, acontece muito na caixinha, né? Pega aquele medicamento, põe no saquinho. Na próxima ida à farmácia, você leva e já descarta lá mesmo. Muito bom saber. Inclusive, a gente não sabe, né? Às vezes tem algum remédio via oral, que é líquido. A gente vai lá, algumas pessoas já descartam direto no lixo. Outras pegam o líquido e jogam na água, contamina a água. Exatamente, eu cresci vendo isso. Então, gente, é muita informação que a gente tem aqui para pouco tempo. Sim. Você tem, olha, só para te dar o exemplo da água, Letícia, você sabe quanto 100 ml de medicamento despejado ali na torneira, no vaso, o que seja, quanto ele pode poluir? Até 45 mil litros de água. Sem um único vidrinho de xarope. E quanto a gente já descartou até hoje dessa forma? Não, a gente, na verdade, comete muitos crimes ambientais, muitos. Com a água, então, principalmente. Sim, mas sem ter a consciência, porque o nosso saneamento, né? ele é com água potável. Quem usa, reusa, é a minoria dos prédios e das casas. Então, isso realmente é muito... É um problema muito crítico que eu não sei se tem como consertar com milhões de pessoas morando na mesma cidade. Sim, mas aí... é a educação, né? Sim. O que me preocupa, eu às vezes até questiono isso, porque falo, poxa vida, mas por que eles não pegam mais forte ali, incisivo, com as campanhas de conscientização dos usuários? Porque o ideal é que você ensine, a pessoa que está vendendo o remedinho ali na farmácia, que ele já oriente, fala, olha, terminou, a senhora traz de volta a embalagem. Esse é o ideal. E não é difícil fazer, é uma chavinha que precisa virar. Sim. Né? É uma questão de hábito. Só que está conectado com o que a gente está falando agora, né, Eva? É uma chave, é uma virada de chave, é importante, que a gente espera que tenha tocado alguém aqui assistindo, mas assim, se de repente não tocou você, é aquilo, né, que a gente está falando. Talvez olhe para você primeiro, aí amanhã talvez você consiga olhar para o planeta, né? Sim, o que eu achei mais interessante é porque esse movimento do lixo, eu não conseguia olhar para dentro. Esse negócio, mas você precisa olhar pra dentro. Eu falava, gente, eu tô aqui, tô tentando, como é que eu faço, né? Eu enfio o olho aqui dentro da barriga e me explica. Tira um raio-x? Não tem um manual. E o lixo me ajudou com isso. Então eu comecei olhando pra fora, pro meu lixo externo, e foi aí que eu comecei a criar condição pra olhar pro meu lixo interno. Muito bom. É um mapinha, né? É o manual que a gente tanto busca. Por isso que eu amo o lixo. Falar, gente, não vamos falar de lixo não, porque é um assunto que eu amo. Mas é por isso, porque foi um divisor de águas para mim. Muito bom. Vá, onde o pessoal pode te encontrar? Conta aí para eles. Onde pode encontrar o projeto, não sei. Sim, o projeto ele não tem sede física, porque a gente faz, como eu disse, né? Eu concilio com outras coisas, outras atividades que eu tenho. Mas ele está dentro do meu coração, então onde eu estiver ele está comigo. Muito bom. E a gente está nas redes, como @Projeto Lixo do Bem. Quem puder e quiser seguir, compartilhar, tem bastante material legal lá. Eu faço publicações todas as semanas, de sexta ou sábado. Às vezes tem uma publicação extra, mas normalmente é isso, é uma publicação semanal. Eu faço pelo menos uma ação presencial por mês. Normalmente eu trabalho com ONGs, porque meu objetivo é conscientizar as ONGs dos resíduos que a gente gera nesse trabalho social, porque às vezes a gente acha que está, olha, muito legal, é lindo, é louvável o trabalho social, mas a gente também deixa rastro. Então a ideia é conscientizá-los, trazer para junto, né, para que a gente gere um impacto menor ou tente transformar isso para o positivo. Tá. E Insta, Face, TikTok, @Projeto Lixo do Bem. No YouTube, estou começando agora, tem pouco material lá, mas já tem alguma coisinha. Legal. @Projeto Lixo do Bem Oficial. E tem a página, para quem quiser, inclusive, Letícia, na nossa página é www.lixodobem.com.br. Lá nós temos um e-book gratuito que a gente montou, ensinando passo a passo do descarte de pilha e medicamento. Olha. Tem site para vocês... É específico para pilha e medicamentos. Sim, o e-book é específico para isso, mas tem dicas lá de compostagem, como você fazer a separação. E ele tem, o e-book, ele é legal porque ele tem um link, ele te dá o caminho das pedras ali, de como você fazer para encaminhar, sem você ter que ficar pesquisando. Pesquisou na internet, ficou difícil? Entra lá no nosso site, baixa o e-book, que o e-book tem é simples. Vai te falar como separar cada um, como os sites para você entrar e buscar o local para o Brasil inteiro. Tem um link lá que você pesquisa no Brasil inteiro,
descarte de pilha e medicamento mais próximo da sua casa. Muito bom. Tá. Então sigam a Vanessa nas redes sociais aí todas, sigam também Diamantes Indestrutíveis, tá bom? Também Instagram, Facebook, YouTube. E esse projeto, né, ele é uma realização e coprodução do Instituto Alegras, tá bom, gente? Para finalizar, então, obrigada, Vanessa, por ter vindo. Foi maravilhoso. Tá bom? Foi muito bom. Muito obrigada. E o que eu queria finalizar, pessoal, é assim, como a dica que a Van deu, né, começa separando seu lixo, interno, externo, faz esse movimento. A gente precisa entender que a gente faz parte do ecossistema, eu falo muito isso, porque a gente não entende isso. E a gente precisa entender, igual uma árvore está aqui, um animal, a gente também está aqui. A gente faz parte desse ecossistema e a gente precisa trabalhar a favor dele, tá bom? Então, seja radical. Mude as coisas, né? Um passinho por vez. Um passinho né? por vez. É isso aí. 1% por dia é 100 o ano inteiro. Exatamente, né? essa é a ideia. E aí a gente vai sempre. junto aí para um futuro melhor, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, gente.